Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E também compartilhe com seus amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal na opção todas, lá no sininho, tocando o sininho. E assim você receberá em primeira mão todo o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube, tá bom? Quero agradecer muito vocês por nunca soltar a minha mão e estar sempre comigo aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para as histórias de hoje. História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando sempre que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Bom, a primeira história de hoje é da página Conto Sinistro, que é a lenda do vampiro. Me desculpem os erros na pronúncia de alguns nomes, é porque eu não falo o inglês, tá bom? Mas vou dar o melhor de mim para vocês, pois vocês merecem muito. Um dos mais impressionantes casos de vampirismos documentados em Londres é o do vampiro de Highgate, que aterrorizou a cidade por quase 20 anos. Ele só foi derrotado graças à coragem e à insistência de um nobre caçador, Tim Manchester, que ficou na cola do monstro de 1967 a 1983. No final da década de 60, Manchester, chefe da Sociedade de Pesquisas Vampirísticas, recebeu um chamado de duas estudantes que diziam ter visto pessoas mortas saírem de dentro dos túmulos do cemitério Highgate. Ambas também afirmavam ter pesadelos com seres monstruosos. Uma noite, Elizabeth, uma das meninas, foi atacada durante o sono. Além de duas marcas de dentes no pescoço, ela desenvolveu sintomas graves de anemia, só melhorando quando Manchester encheu seu quarto com alho, crucifixos e água benta. No entanto, nos anos 70, uma mansão ao lado do cemitério levantou as suspeitas de Manchester. Quando ele e sua turma entraram no local, encontraram um caixão fechado. Qual não foi a surpresa quando de dentro do caixão surgiu um terrível vampiro? O caçador comandou um exorcismo, transformando a criatura em uma substância pegajosa e fétida. A mansão foi destruída e no lugar foi construído um edifício. Mas a saga de Highgate não terminou por aí. Nos anos 80, uma misteriosa mulher, vítima do vampiro em anos anteriores, andava matando animais e sugando-lhes todo o sangue. Mais uma vez, Manchester entrou em ação e foi ao cemitério. Lá, ele encontrou a criatura. Sim, uma criatura parecida com uma aranha, mas do tamanho de um gato. Quando ele cravou a estaca na aranha,
esta imediatamente se transformou em uma mulher. Sim, na mulher. E assim, depois de tantos anos de embates, Manchester conseguiu livrar Londres do vampiro de Highgate para sempre. E aí, galerinha, o que vocês acharam, meus aterrorizados, dessa história? Ela é curtinha. Será que foi real ou não? Agora, vamos para o próximo relato. E esse se trata de alienígenas. Foi me mandado por uma amiga que deu uma pesquisada e achou esses documentários pra gente, tá? Vamos lá? Os Pleiades. Bom, já ouvi falar deles. Bom, as informações a seguir são frutos de relatos de contatados e obtidas através de canalizações, para quem acredita, tá? Quem são os Pleiadianos e de onde vêm os Pleiadianos? Pleiadianos vêm do aglomerado de estrelas chamado Pleiades, da constelação de Touro, o Touro. As primeiras histórias sobre os Pleiadianos vieram de Billy Meier, que foi contado 130 vezes por uma mulher alienígena pleiadiana chamada Sangize. O contato de Billy Meier com essa mulher pleiadiana resultou em um fenômeno mundial para descobrir mais informações sobre quem eram esses pleiadianos e de onde eles vieram. Hoje sabemos mais informações sobre suas origens e de seu planeta natal por meio de vários contatos com pleiadianos e outras raças alienígenas. E os entusiastas alienígenas sabem como os pleiadianos se parecem, de onde são e o que sua interação passada com os humanos significa para nossa raça. À medida que começamos nossas idades de desenvolvimento no mundo espiritual, para que possamos encontrar nosso caminho através dos planos superiores da sabedoria celestial. E junte-se aos pleiadianos e lirianos. Disse que os humanos compartilham traços físicos comuns com os pleiadianos, que podem ser rastreados até aos antepassados pleiadianos e humanos de Lira. Também são muito afluentes e articulados quando falam qualquer uma de nossas línguas ou discutem nossas ciências, história e etc. Herdamos nossa agressividade para com os outros deles. A expectativa de vida deles excede em muito a nossa, pelo menos 10 vezes. Já imaginaram isso? Sua tecnologia tornou possível viajar para qualquer lugar do nosso universo à velocidade mais rápida que a velocidade da luz. Eles também são capazes de usar os oceanos para operações submarinas. Pelo que parece, eles estão muito preocupados com o nosso mau uso de nossas ciências hoje e que perdemos completamente o nosso centro espiritual ou harmonia com as nossas ciências. Eles não precisam de dinheiro, política e religiões, afirmando claramente as duas últimas. Política e religião são realmente as mesmas. Os pleiadianos estariam então preocupados com visitas de nossas raças mais benevolentes e
nos avisando, né, que destruiremos o nosso planeta e a nós mesmos. Todas as línguas da Terra seriam derivadas de uma antiga língua pré-suméria chamada Tamil, falada em Lira e nos Pleiades. Os pleidianos, bem como outros grupos, deixaram descendentes na Terra no passado. Eles disseram que estão dispostos a nos ajudar, mas não a ponto de mudar a nossa própria evolução e, portanto, tornar-se responsável por nós como raça. Bom, a aceitação e veracidade ou incredulidade desse relato fica por conta de vocês. A fonte é Vashtanerada e Debbie Solares. Agora vamos para outro caso que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, em 19 de dezembro de 1973. Nossa, eu nem tinha nascido ainda, vixe, faltava muito. A testemunha, que desejava preservar o anonimato e também a tranquilidade, apenas nos permitiu citar as iniciais do seu nome. De muitos casos de observações de humanoides extraterrestres, esse é o que apresenta características, por assim dizer, cômicas e profundamente marcantes. O evento ocorreu na residência da testemunha, Senhor MVM, mais propriamente em seu jardim de aproximadamente 75 metros quadrados, nos fundos de sua casa. Numa determinada noite, quando MVM se encontrava dormindo com sua mulher ao lado do citado jardim, com a finalidade de não acordar sua esposa, levantou-se sem acender as luzes, iluminando o caminho com uma lanterna de mão. Tendo chegado na cozinha, ouviu um ruído proveniente do exterior. Foi então que percebeu uma claridade esverdeada atingindo as cortinas, fato que o deixou de sobressalto, visto que o jardim deveria estar na mais absoluta escuridão. Intrigado com a luminosidade e os ruídos estranhos, ele dirigiu-se à janela para melhor investigar e observou um espetáculo desconcertante. No fundo do jardim se encontrava um personagem de aproximadamente 1,10 m de estatura, revestido com um escadafandro reluzente que irradiava uma luminosidade esverdeada. O humanoide era visível de costas, com a cabeça, braços e pernas aparentemente normais. A cabeça estava protegida por um capacete transparente de forma esferoide, com um tubo que partia da parte posterior, indo em direção a uma espécie de mochila presa nas suas costas. Aparentemente, a vestimenta não possuía costuras e nem botões perceptíveis. A testemunha pôde observar uma espécie de cinta que agregava uma pequena caixa de cor vermelha luminescente. A cinta tinha uma largura de 3 a 4 centímetros aproximadamente e a caixa uns 8 centímetros de lado por uns 3 centímetros de espessura. Bom, medidas aproximadas. A
calça, na sua parte inferior, se assemelhava às calças de golfe e estava unida a umas pequenas botas que possuíam idêntico aspecto que o resto do uniforme. Não havia nenhum detalhe que pudesse ser apreciado à primeira vista. Suas mãos eram idênticas às nossas e bem que um tanto menores, né? Possuíam luvas, sendo que de costas a cabeça parecia redonda e negra. O senhor MVM pensou que o humanoide tinha ou devia possuir cabelos bem curtos. Por outro lado, a testemunha notou um halo luminoso que rodeava o visitante, desde a cabeça até os pés, iluminando inclusive o chão por onde ele se locomovia. Não era perceptível nenhum movimento que indicasse que o indivíduo respirava, como também não se ouvia ruído algum produzido por seu corpo. Em uma das mãos portava um instrumento que poderíamos comparar a um aspirador de pó caseiro ou a um detector de minas subterrâneas. Movia-se lentamente da esquerda para a direita por cima de um montão de lixo que a testemunha havia deixado dias antes lá fora. O aparelho era formado por um tubo comprido, em cuja parte superior podia observar-se uma pequena caixa retangular e na extremidade inferior tinha uma placa retangular com a parte frontal achatada. No demais, o aparelho emitia uma luminosidade idêntica ao do uniforme da criatura. Também não foram perceptíveis ruídos provenientes do mesmo. Em nenhum momento em que se desenvolveu o caso, a testemunha notificou que a pequena criatura parecia ter dificuldades em se locomover. Movimentava-se lentamente, contorcendo-se e dobrando ligeiramente os joelhos. Sua maneira de andar parecia particularmente pesada. Foi então quando o senhor MV fez uso de sua lanterna, emitindo sinais luminosos em direção ao fundo do jardim. O humanoide se voltou sobre si mesmo, podendo o senhor MVM apreciar nesse momento que seu pescoço não era móvel, já que efetuou o movimento com todo o corpo. Nessas circunstâncias, a testemunha pôde observar o rosto da criatura de cor negra. Não se observavam protuberâncias, nariz ou boca, apenas orelhas pequenas e pontiagudas. Os olhos eram de formato oval e emitiam uma luminosidade amarelada, sendo grandes e muito brilhantes. Estavam rodeados por uma película verde. Sobre a íris pôde distinguir umas veias finas e negras e também roxas. A pupila era negra e ligeiramente ovalada. Desenho do humanoide observado pelo senhor MVM em Bruxelas, Bélgica, segundo a interpretação da revista Stendek, o extraterrestre parecia trabalhar no jardim da testemunha. O estranho olhou cara a cara a testemunha, enquanto sustentava com sua mão esquerda o detector. Com a outra mão livre,
pareceu responder aos sinais emitidos pela lanterna da testemunha. Levantando o braço e com os dedos formou um sinal de V. Depois disso, se voltou e começou a caminhar em direção ao muro do fundo do jardim, com a sua característica maneira de andar, balanceando ligeiramente os braços. Ao chegar à parede, colocou um pé na mesma. Depois, sem titubear, fez o mesmo com o outro e subiu pelo muro com as pernas tensas. Durante esse movimento ascendente, a criatura se mantinha na mesma posição original de quando estava em terra. Ao chegar ao vértice da parede, uns 3 metros de altura, ele descreveu um arco em círculo completo até descer pelo outro lado do muro, seguindo o surpreendente método anterior. 1 minuto após haver finalizado essa extraordinária proeza, apareceu de trás do muro uma viva auréola de luz branca, ao mesmo tempo que se ouvia um pequeno silvo estridente, debilmente perceptível, ou seja, muito fraquinho. Recordemos que a testemunha encontrava-se na cozinha por detrás de uma janela fechada. Alguns instantes depois apareceu por trás do muro um objeto redondo. Após uma breve ascensão, o OVNI se imobilizou durante 5 minutos aproximadamente, produzindo sempre o mesmo ruído intermitente. Possuía um diâmetro aproximado de 5 metros, tamanho estimado segundo a largura do jardim. A metade superior era fosforescente de cor alaranjada, com o centro coroado por uma cúpula transparente que difundia uma luz esverdeada. A metade inferior era de cor escura e nessa zona se destacava nitidamente 3 holofortes horizontais, um azul à esquerda, outro amarelo no meio e um terceiro, vermelho, na outra extremidade. Essas luzes se iluminavam alternadamente 3 vezes seguidas, como flashes. A testemunha observou sobre o contorno do OVNI umas aberturas cintilantes, como pedras de um isqueiro. Estavam situadas entre o limite da parte escura e a fosforescente, ou seja, no nível maior da circunferência do OVNI. Os holofortes pareciam estar projetados para iluminar o exterior, segundo um movimento rotativo, ainda que o engenho não parecesse rodar sobre si mesmo. Dentro da cúpula transparente, a testemunha percebeu o humanoide banhado numa luminosidade branca. Não pôde apreciar nenhum outro detalhe do interior do objeto. Também sob a cúpula estava escrito um emblema. Parecia composto de um círculo negro, atravessado diagonalmente por um relâmpago amarelo, mais brilhante que o fosforescente da estrutura externa do objeto. O OVNI subiu verticalmente por uns 20 metros, guardando sempre sua posição horizontal. Depois, balanceou lentamente, aumentando a intensidade e a estridência do silvo, acelerando vertiginosamente em direção aos céus, deixando atrás de si um rastro luminoso.
No fim de alguns segundos, não era mais que um pequeno ponto luminoso perdido entre as estrelas. A testemunha não experimentou qualquer sentimento de terror e nem também teve alguma reação de hostilidade para com o misterioso visitante. Temos que assinalar também que durante a observação, o senhor MVM não percebeu, quer dizer, não recebeu nenhuma mensagem verbal ou telepática por parte da criatura. Uma vez terminado tudo, a testemunha não sentiu nenhuma emoção pelo que acabava de presenciar. Apenas preparou posteriormente um chá. Mais tarde, voltou para a cama e dormiu profundamente. Na manhã seguinte, levantou-se como nos outros dias, sem queixar-se de qualquer mal-estar. Já nas primeiras horas, inspecionou seu jardim, sem descobrir algo de particular ou anormal. Aparentemente nada havia desaparecido. Como não foram vistas pegadas no solo ou na parede, a estranha criatura não tinha deixado marcas, nem nada, ou seja, não havia deixado vestígios nenhum de sua visita. Ao sabermos da notícia, decidimos realizar algumas investigações na esperança de confirmar a veracidade das declarações da testemunha envolvida. Nada mais além dos informes originais aqui descritos foi acrescentado ao relato original. Outro sim, foi confirmada a absoluta idoneidade moral do senhor MVM através de investigações posteriores. O local do ocorrido não apresentava anomalias, com exceção de algumas árvores deterioradas por causa da contaminação atmosférica provocada pelas fábricas circundantes. O muro do jardim também foi minuciosamente pesquisado e sua parede não apresentava nenhum traço de suspeita. Comentários. O ser observado corresponde em muito aos relatos originais oriundos de outros países, com escafandro, de estrutura entre 90 centímetros e 1,20 m, revestido com um uniforme opaco e de capacete globular. Por outro lado, a testemunha declarou que, em intervalos mais ou menos regulares, uma espécie de pálpebra cobria os olhos do humanoide. Sem querermos estabelecer alguma relação com certos animais depredadores noturnos, como aves e etc. Essa pálpebra especial cobria o olho horizontalmente, sem que intervenha o sistema nervoso central, com a finalidade de eliminar as impurezas ambientais depositadas na íris e também com a finalidade de ir acostumando a visita a uma luminosidade excessivamente forte. Inclusive, os gatos possuem pálpebras desse tipo. No entanto, ao contrário do que se passava com o humanoide, em alguns animais as pálpebras se movem horizontalmente, desde o interior ao exterior do olho. O ser humano possui restos atrofiados desse órgão. Trata-se da bolinha redonda localizada no lado interno do olho.
Finalmente, estranhamos demasiadamente que a testemunha tenha podido fornecer alguns detalhes tão afinados e difíceis de serem observados. Quando foi submetida a um interrogatório, desenhou os olhos de tamanho natural. Imediatamente fizemos a prova de mostrá-los a uns 10 metros de distância aproximadamente. Distância que separava a testemunha da criatura aquela noite. Temos que admitir que se podem observar detalhes mais delicados, sempre que os olhos estejam bem iluminados. Recordemos que os olhos do ser eram luminosos. Com referência ao emblema desenhado na nave, parece que à primeira vista não se reconhece sua origem ou significado. A testemunha não conhece nada sobre ufologia, já que seus interesses se orientam para outros variados ramos de atividade. Agora, vamos às conclusões. Apesar dos nossos insistentes esforços, não foi possível recolher outras informações que pudessem confirmar essa observação extraordinária, que por infelicidade somente conta com uma única testemunha. No entanto, vamos dar-lhe uma nota relativa de autenticidade. Cremos no relato pela testemunha em si. O seu esforço em ser preciso no relato lhe confere uma forte dose de autenticidade e a sua recusa de notoriedade complementaram o forte indício que foi vivida uma experiência ufóloga real. O relato é coerente e lógico em sua amplitude e tem indicações muito precisas de boa-fé. Destaquemos que a testemunha afirma que o pequeno ser não deixou nenhum tipo de marca no jardim. Detalhe que joga a favor da autenticidade do relato. Se se tratasse de uma fraude, o que não cremos, é muito possível que o senhor MVM nos tivesse apresentado provas como marcas no solo ou risco nos ladrilhos da parede, com a finalidade de dar maior credibilidade à sua história. Posteriormente, na segunda entrevista, a testemunha repetiu a narração ponto por ponto, inclusive desenhando o estranho ser idêntico ao realizá-lo da primeira vez. Isso faz com que o caso em si tenha suficientes detalhes positivos para ser incluído nessas páginas. Meus aterrorizados, paramos aqui com um relato, de extraterrestre. E não deixa de se tratar de um relato bem curioso, Mas cabe a vocês deixar a opinião de vocês. Pensem bem no assunto e deixem a sua opinião, tá bom? Agora, como não podia deixar de fazer, vamos finalizar com um relato de lobisomem. É um relato curto, porém bem interessante, que se trata do lobisomem do Acre, também da página Contos Sinistros. Vamos lá? O lobisomem do Acre é uma criatura bípede com semelhança ao corpo de um homem, porém recoberto de pelos pretos. A face assemelhada de um lobo, com um olho na testa e o outro
no meio da barriga e com aproximadamente 3 metros de altura. Vocês já viram ou já imaginaram dar de cara com um desse? Sua aparição foi verificada em julho de 1990 no município de Seringal, Sardinha, próximo à cidade de Manoel Urbano, no interior do Acre, quando atacava bezerros na região. Após uma perseguição de 3 dias por uma equipe formada por policiais, acompanhados pelo vereador local, Chico Pérez, foram encontradas pegadas redondas e enormes, com rastros de garras profundas, marcada na terra, e os restos de outros animais que haviam sido devorados. Em outro ataque, a criatura tentou levar uma criança às margens da rodovia BR-364 no dia 22 de julho de 1990, mas foi impedida pelo avô da criança. Após essa aparição, a criatura nunca mais foi vista pelos populares. A criatura é comparada a uma pinguari que vive na floresta amazônica. E aí, gente, era um lobisomem ou uma pinguari? Deixem nos comentários, tá bom? E aí, meus aterrorizados? O que é mais assustador dar de cara, hein? Dar de cara com um vampiro? Dar de cara com extraterrestres? Ou dar de cara com um lobisomem ou uma pinguari? Deixem nos comentários a sua opinião, pois é a sua opinião que importa, que interessa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho do mundo, tá bom? Não esqueça de dar a sua opinião nos comentários desse vídeo. Lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, pois do mesmo jeito que temos o direito, de não acreditar, também temos o dever de respeitar, tá bom? E se você gostou do conteúdo do canal, deixa seu like, tá bom? Porque o seu like é que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E assim manda para mais pessoas. Também peço para vocês darem uma olhada no sininho, se está marcado todas, porque muita gente não está recebendo notificação dos vídeos, tá bom, meus amores? Então, na hora de tocar o sininho, vai na opção todas. E aí você recebe primeiro que todo mundo o conteúdo do canal, tá bom? Também peço para você compartilhar lá no grupo da família, nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, sei lá, até no Tinder, se quiser, tá bom? Mas assim você vai estar ajudando a nossa família a crescer cada dia mais. E quanto mais a nossa família cresce, mais conteúdo chega pra gente se deliciar no mundo sobrenatural, tá bom, meus amores? Também quero falar com você aí, ó, você mesmo, que já passou uma experiência, ó, pra lá de cabulosa com o sobrenatural. Manda o seu relato aqui por e-mail do canal pra gente compartilhar ele com todos os aterrorizados e simpatizantes do canal, tá bom? E você que já ouviu aquela história da sua avó, da sua madrinha, do seu amigo, aquela pessoa que passou um perrengue com lobisomem, fantasma, uma penada, seja lá o que for, manda o relato aqui para estar compartilhando com todos. E você aí que tem aquela mente, sabe?
aquela mente zerinha, sabe? Nível hard, very hard mesmo, que cria aqueles relatos que ao mesmo tempo é maravilhoso e ao mesmo tempo faz as pessoas morrer de medo, ter pesadelo e arrepio na espinha. Escreve seu conto e manda pro e-mail do canal também, tá bom? Será uma honra para mim estar aqui contando seu relato, seu conto, sua história, tá? E o e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará na descrição desse vídeo. Ah, também estará na descrição desse vídeo o Instagram do canal, tá bom? E também estará aqui na descrição do vídeo o link da página Conto Sinistro, se você tiver coragem de ir lá, né? Porque dá um medo para quem não é acostumado. Tem muita coisa legal lá, gente. Descobertas, sobrenatural e afins, tá bom? Também, se sobrar um tempinho, dá um pulo na página Angel Black Contos de Terror, tá? Que eu também quero ver vocês lá, levando um pouquinho desse carinho que vocês me dão de montão aqui, tá? Quero agradecer agora a todos os canais parceiros que me ajudam na divulgação e nessa caminhada louca e maravilhosa que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam e muito com o meu trabalho. Também quero agradecer a todos vocês, porque acima de tudo e de todos estão vocês, meus amores, meus parceiros, minha família. Pois se não tem vocês, não tem Angel Black, não tem canal. E meu sonho não estaria se realizando, que agora não é mais meu sonho, é o nosso sonho, tá, meus amores? Já falei, se o canal é guerreiro, vocês são a minha Excalibur, tá bom? E eu só tenho a agradecer muito a vocês, pois já somos quase 4.000, gente. Falta pouquinho. Ai, sabe o que é isso? É vocês. É a força de vocês. Obrigado, 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 tá bom? Logo vamos fazer uma live. Bateu 4.000, vamos fazer uma live pra conversar, debater alguns assuntos, pôr o papo em dia, pois eu já estou morrendo de saudade de vocês, tá bom, meus amores? Bom, né? Eu falo demais. Então, vou parando por aqui, já deixando com vocês um pedaço todo especial do meu coração. E vocês sabem disso, né? Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos e amo demais, demais, demais. Mua!